muitos relacionamentos, quando a gente vê problemas de relacionamento e tudo mais, é muito claro que já não tem o amor ali naquele relacionamento. Então, a pessoa está num relacionamento por posse, por necessidade, por desejo, enfim, por qualquer outra coisa que já não é mais amor. Porque quando a gente acessa o amor num relacionamento, a gente quer doar, a gente quer fazer, a gente quer prover. E a gente não espera do outro. Mas é lógico que tem que ter um equilíbrio, né? Se você só dá, você está deixando de amar a si próprio. Explica-se melhor. Como é que a alma escolhe e a gente aqui, como ser encarnado, continua querendo outra coisa? Os dois amam, os dois estão fazendo demais, mas nenhum dos dois se sente amado, né? Eu queria ouvir de você, o que, na sua opinião, é uma forma de amar harmônica? O que é uma forma de amar sadia? Eu sou Marcele Bottini. Bem-vinda ao podcast Sabedoria Ancestral para o Futuro. Entrevisto pessoas que não apenas se aprofundaram no conhecimento, mas sim que vivem suas vidas com o propósito de ensinar pelo exemplo. Afinal, sabedoria é prática e não apenas conhecimento. Espero que você também possa se inspirar. Oi, Aline! Estamos aqui no nosso terceiro podcast hoje. Como que você está? Oi, Marcele, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui de novo, fazendo esse movimento aí, para trazer um pouquinho do nosso ponto de vista, um pouquinho aí da nossa sabedoria, do nosso aprendizado, né, sobre determinados assuntos aí, querendo agregar a vida, a nossa vida, o nosso encontro e a vida das pessoas, dos nossos clientes também, amigos. Bom, a gente está hoje no nosso terceiro podcast. Fala o que você ia falar. Exatamente. E nós vamos hoje falar sobre um tema que é um tema muito importante, né, Marcele? A gente vai falar sobre o amor em todas as suas facetas, né? Existem muitas formas aí de amar e nós queremos trazer esse tema tão importante para o nosso encontro, para o nosso podcast de hoje. Sim, nossa série de podcast sobre relacionamento, né? E relacionamento de todos os níveis diferentes. E o amor é um fator muito importante, obviamente, para se relacionar. A gente não deveria nem precisar de falar sobre ele, mas muitas vezes o amor fica esquecido. Precisamos. Quando eu queria Precisamos começar... falar sobre... Pode falar. A gente está tão empolgada para falar, né? Tá uma atrapalhando aí a outra, uma entrando no lugar da outra. Você quer começar a fazer uma introdução sobre o tema amor ou eu faço? Pode fazer. Eu ia falar sobre o nosso amor, né? Que é um tipo de amor, que é uma possibilidade aí para a gente explorar também, né? A possibilidade de explorar o amor dentro aí do nosso contexto de amizade, né? Sim. O quanto isso nos faz bem, o quanto isso nos trabalha, nos transforma, né? O quanto isso faz a gente caminhar mais leve aí na vida. Esse é um dos mais incríveis e lindos, né? Mais lindo amor que pode existir também, né? Tem muitos, mas vou deixar você introduzir aí. Eu estava falando da gente um pouquinho, brincando aí com a nossa Isso que você história, falou, com a nossa amizade. Lindo. Quanto mais eu trabalho meu sagrado feminino, me conecto comigo mesmo, mais eu entendo o quanto que é importante esse amor de mulher para mulher, né? O quanto que a gente se apoia, o quanto que a gente está junto e o quanto que muitas vezes a gente se apoia tanto que a gente se basta. E não que não precisa do masculino, é óbvio que sempre vai precisar do masculino, o que a gente quer, inclusive a gente se apoia para que a gente tenha o masculino muitas vezes, né? E que o masculino com a gente seja uma relação saudável. Mas é que a gente fica tão plena, né, com essa amizade, com esse amor, que enfim, que para se abrir para o masculino tem que ser algo de fato bom, não que a gente necessite. Tem que ser algo real, algo em equilíbrio, né? Alguém que já esteja todo trabalhado, né? Nesse masculino feminino. A gente também está nesse movimento. Eu não sei, a Marcele, eu desconfio, né?
mas eu vim muito com o meu masculino muito em alta para esse movimento de vida aqui, e depois eu entrei num processo de trazer e de curar o meu feminino. E nesse processo aí é que eu comecei a me aprofundar nessas amizades de uma maneira muito, com muito amor e com muito respeito, trazendo coisas minhas que eu não conhecia, né? Trazendo esse amor que eu não conhecia. Eu não tinha essa visão de força desse feminino, dessa união realmente entre as mulheres, né? Isso para mim foi um grande aprendizado, porque eu não conseguia entender isso muito bem, né? Em função do meu masculino estar em desequilíbrio, estava muito elevado. Então, a coisa começou a mudar a partir do momento que eu fui trazendo esse meu eu, minha essência, e equilibrando meu feminino. É isso, perfeito. Então, e agora, passando para outra questão de amor aqui, eu queria muito introduzir sobre o amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Inclusive, quando ele morreu, né, ele morreu por amor a todos nós, e aquela frase que ele falou, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E quando eu comecei, de fato, a acessar o meu coração, como esse grande portal que a gente transcende, né? E quando a gente acessa o portal do coração, a energia que vem dali é uma energia forte, que move barreiras. E que ali, não, independente do que o outro faz com a gente, não importa, porque o que a gente vai ter ali é só o amor. Então, as outras coisas, elas são refletidas, elas não ficam. Independente do que o outro faz com a gente exatamente, manda o amor de volta, né? E isso é o que eu queria chamar, quando a gente fala do amor no relacionamento. Muitos relacionamentos, quando a gente vê problemas de relacionamento e tudo mais, é muito claro que já não tem o amor ali naquele relacionamento. Então, a pessoa está no relacionamento por posse, por necessidade, por desejo, enfim, por qualquer outra coisa que já não é mais amor. Porque quando a gente acessa o amor no relacionamento, a gente quer doar, a gente quer fazer, a gente quer prover. E a gente não espera do outro. Mas é lógico que tem que ter um equilíbrio, né? Se você só dá, você está deixando de amar a si próprio. E aí também sai do equilíbrio. E aí, enfim, queria começar com essa introdução. Aí, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Aline. Você que usa tanto... Pode fazer. Diversos conhecimentos, diversas terapias, diversas canalizações para curar o relacionamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do amor num relacionamento, enfim, abrisse um pouquinho esse tema para a gente. Sim. Eu vou começar falando também, né? Você falou do nosso Mestre Jesus, tem uma fala que é muito interessante, que eu sempre carreguei muito isso, sempre olhei muito para isso, sempre busquei essa linha, né? Que é amar um ao outro como a si mesmo. Então, esse amar a si mesmo, primeiro, para você poder amar alguém. Senão, se você não trouxer esse amor por você, se você não souber vivenciar esse amor, você não vai viver nenhuma relação em equilíbrio e saudável. Aí entra exatamente o que a Marcele falou. A gente vai entrar na posse, no controle, na criança que vai vir ferida ali, se mostrando e querendo ganhar espaço, ganhar atenção, porque ela ainda não acolheu essa criança também, né? Porque ela ainda não aprendeu a trazer esse amor para ela e entender que ela é quem vai se nutrir, ela é a primeira fonte desse amor e de nutrição. Mas até a gente entender isso, a gente vai buscar até culpar, né, os pais, culpar a família, culpar relacionamento, você vai trazer pessoas para estar realmente revivendo aí esse vazio, porque tem um vazio, você não se ama, você vai buscar pessoas para viver esse vazio, para você sentir esse vazio e não para nutrir esse vazio. Quando você começa a entender esse amor, quando você começa a trazer esse amor real, esse amor incondicional, que foi até falado aí, né, por esse nosso grande mestre, a coisa começa a mudar.
né? Então, você começa a atrair relações mais saudáveis, todas elas, de amizade, na família fica melhor, o relacionamento entre duas pessoas, né, o relacionamento amoroso fica melhor, porque você vai atrair pessoas compatíveis com o seu nível de amor por si mesma. E aí que você vai mudar um pouco essa realidade. E como eu sempre falo, claro, nós somos seres muito complexos, nós temos a nossa missão aqui, então tem muita coisa que vai interferir nesse seu encontro, nesse encontrar aí esse amor, esse relacionamento amoroso, saudável, em equilíbrio. Mas, primeiramente, né, é encontrar esse amor e esse relacionamento e esse equilíbrio com si mesma, né, Marcele? A gente está nesse processo aí muito legal de viver esse amor, a gente está vivendo esse amor de forma mais intensa, a gente está descobrindo cada vez mais esse amor, e como ela mesma falou, é maravilhoso, a gente sente que isso basta, que isso a gente está nutrida. O outro, ele vem para agregar, para somar, para deixar a vida mais alegre, mais leve, né? E é o mesmo que a gente faz na nossa amizade, não tem cobrança, a gente não se cobra se, né, o que ela vai fazer ou deixa de fazer, eu quero que ela seja feliz, da mesma maneira que eu quero ser feliz. E se você está feliz, também você vai ficar feliz com a felicidade do outro, né? Com a liberdade do outro. Não tem a posse, não tem um apego, não tem o desequilíbrio aí. É assim que a coisa, que eu vejo um pouquinho disso aí, não sei se eu te respondi, às vezes a minha mente vai lá num lado e retorna. Respondeu, e eu estou pensando aqui em diversas coisas enquanto você falou isso. Uma das coisas que eu aprendi com você é que, enfim, quando a gente não está muito vibrando no amor, e, enfim, porque muitas vezes a gente tem muitas feridas, né, dessas vidas ou de outras, a gente não vai atrair um relacionamento através do amor, a gente vai atrair através das nossas feridas, através do nosso karma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e principalmente o que fazer para realmente atrair o relacionamento através do amor. Primeiramente, né, quando você fala da gente atrair um relacionamento nessa linha, primeiramente a gente tem que se descobrir. Às vezes a gente não sabe quem a gente é, o que a gente gosta, a gente não sabe das nossas feridas, do que está lá dentro do nosso inconsciente, regendo a nossa vida. A gente tem aqui um pensar, eu sempre falo isso para clientes, para todo mundo, a gente tem o nosso pensar aqui, vamos brincar, né, de 3% a 5%, pode ser mais também, que é a nossa parte consciente, é o que a gente acha que a gente é. Mas a gente não é isso. Isso aqui é um pedacinho da gente. Todo o restante está dentro. Está no nosso inconsciente. Está nessa parte escondida. E é essa parte escondida que vai reger a nossa vida. Que vai reger o que você vai buscar, quem você vai encontrar, o que você vai trazer para a sua vida de relacionamentos, de amizade, né, de tudo. Se você não descobre o que está aqui dentro, nessa programação, vamos dizer assim, né, te guiando, se você não faz essa descoberta, entende você e transforma e trabalha isso, ressignifica isso com o uso de algumas técnicas terapêuticas, você vai continuar reproduzindo a mesma coisa que você reproduziu a vida inteira. Então, é um aprendizado, você precisa aprender quem você é. E você precisa também aqui, né, nesse aprender, entender, acessar a sua essência, né? A Marcele fala bastante sobre essência. A gente precisa saber qual é a nossa essência, qual é o ponto positivo, qual é a parte positiva dessa essência, qual é a mais frágil para a gente trabalhar, né? Então, você entra em contato com a sua essência, você se descobre, você entende que você não é apenas um ser humano, você não é apenas um ser humano, você é um ser de luz, um ser infinito, você tem uma centelha divina dentro de você, né? Se eu falar do homem, eu vou chamar o homem de Deus. Se eu falar da mulher, eu vou chamá-la de deusa. Porque nós temos uma centelha divina, isso também é um ponto aí muito,
muito pouco falado, mas foi falado também, né? Trazendo essa informação aí. Vós sois deuses. Opa! Somos criados à imagem e semelhança de um Criador. E aí? Aí que vem as nossas responsabilidades, né? A autorresponsabilidade. Aí vem o nosso poder, né? Nesse movimento todo, aí vem o nosso poder. E nesse processo vem essa necessidade de descobrir quem você é. Você já imaginou e pensar, poxa, eu sou Deus? Eu sou uma deusa? Eu tenho uma responsabilidade maior pela minha vida? Eu não sou o acaso? Você já saiu dessa linha de pensamento? Porque é a partir daí que você vai começar a mudar essa realidade, voltada também para os relacionamentos, para tudo. Para tudo, você se conhecer é extremamente necessário, né? Saber o que você é, quem você é, o que você veio fazer, né? E tudo mais que tem aí em volta. E aproveitando, Marcele, a gente estava falando de essência, me fala um pouquinho também, né? Como descobrir essa essência, né? Ajuda nessa questão dos relacionamentos. Como é que isso vai facilitar, né, dentro desse processo mental, esse encontro, essa melhor conexão. Você pode falar um pouquinho também? Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu total, mas eu tenho várias outras perguntas, na verdade, que eu já faço daqui a pouco. Então faz o seu, depois você fala, então. É bom a gente gravar as nossas conversas, porque as nossas conversas são sempre com muito conhecimento, né? Muito enriquecedoras. A gente aprende. A nossa conversa já é assim. Sim. A nossa conversa ela já é assim, fora de um podcast. Não é engraçado? Exatamente. Tem hora que a gente fica só se trabalhando, trazendo o seu conhecimento para mim, passando o meu para você. E aí, por isso mesmo que a gente, né, uma das coisas que fez a gente gravar um podcast foi isso, foi essa espontaneidade e esse interesse mútuo aí no conhecimento, no autoconhecimento. Sim. Mas a sua pergunta, bom, na verdade essa pergunta é muito complexa e cabe diversas séries de podcasts só disso. Sim, só disso, né? Mas vou resumir. Primeira coisa é que, de fato, o que você falou, a questão do autoconhecimento. Descobrir a nossa própria essência, né? E por que isso é importante? A partir disso, você sabe quem você é. E aí, quando você sabe quem você é, o escolher vem de um desejo autêntico. Porque muitas vezes, quando a gente não sabe quem a gente é, o escolher vem de padrões de fora. Né? Vem da nossa família, vem da nossa cultura, vem de coisas que a gente acredita que a gente quer, mas a gente não quer. Né? De acordo com a neurociência, menos do que 5% das coisas que a gente escolhe são feitas de um querer autêntico. Por quê? Porque a maioria dos seres não se conhece. Começar por aí. Então, quando você se conhece, você sabe quem você é e o que você quer. E aí, primeiramente, você pode escolher de acordo com isso. E outra coisa, quando você também se conhece, você sabe os padrões que você está trazendo para aquele relacionamento. E aí você para de culpar o outro pelo que você está trazendo. Porque muitas vezes, isso inclusive é uma coisa que você já falou para mim, né, nos seus trabalhos, muitas vezes você começa a brigar, mas é porque o outro você está refletindo muita coisa que o outro de fato está fazendo, né? Então, quando você se conhece, você sabe muito bem o que é seu e o que é do outro. Você consegue entender isso. E aí você tem responsabilidade sobre você, né? E aí, enfim, até para escolher estar com aquele outro ou não. Ou até para mudar o que tem que mudar em você e pode ser que o outro também melhore, né? E aí tem uma outra questão nesse sentido também. A maioria dos problemas em todos os relacionamentos é causado pela ferida primária de cada indivíduo. Então, assim, e quando a gente se conhece, a gente conhece a nossa ferida primária, né? E, por exemplo, a minha ferida primária é quando eu não tiver a proteção que eu quero, que eu preciso, eu vou atacar. Eu vou atacar me mostrando de muito bem sucedida,
Porque se eu for bem sucedida, ninguém vai poder fazer nada comigo. Essa é minha ferida primária, né? Então, assim, isso vai sempre me proteger. O que isso vai acontecer? A pessoa vai achar que eu não preciso dela e vai me evitar e vai ficar contra mim. Então, a ferida primária, na verdade, é o que a gente faz contra. A sua ferida primária, por exemplo, ali, é o isolamento, né? Quando você não tem a atenção que você deseja, que você precisa, com a qualidade que você precisa, que você deseja, você vai se isolar. Vai ficar sozinha na sua. Você pega e se retira, fica... E aí a consequência disso, a pessoa vai te isolar mais ainda, porque ela acha que você não precisa dela. Então, assim, a maioria dos... que você vai acabar não conversando, não resolvendo aquelas coisas. Então, assim, a ferida primária, ela sempre vai gritar nos relacionamentos disso do mundo. E aí tem mais uma outra coisa ao final, depois de tudo isso. Cada ser, isso a gente já falou antes, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas cada ser tem a sombra e a luz, né? Então, assim, quando você está na sua sombra, isso vai interferir no relacionamento. Quando você está na sua luz, isso vai interferir no seu relacionamento. Por exemplo, vou dar outro exemplo também do 3, que é a minha essência. Se um dos problemas da essência 3 é saber caminhar junto, porque o 3 ele não sabe caminhar junto. Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante para a pessoa da essência 3, literalmente sair para andar de mão dada e caminhar junto no ritmo do outro, sem apressar o passo. Ou sem sair, sem, sabe? Então, o 2, a pessoa 2, né, que é doador, o problema dela é que ela se doa demais, né? Então, por aí que vai. Então, só para você entender que esse tema é muito amplo, né? Caberia muito expansivo, né? Sim. Mas eu queria trazer esse pouquinho aí, só para a gente ter agregar mais um pouquinho, com mais alguma informação aí, esse nosso encontro de hoje, né? Esse nosso terceiro encontro. Mas você falou que ia me fazer uma pergunta que, então, né, dentro daquela fala que eu trouxe, veio... Eu fiquei curiosa. Quando você está atendendo, eu sei que você não vai expor ninguém, não vai expor o seu trabalho, né? Mas vamos falar de forma geral. Não. Quando você está atendendo e você percebe que o problema, você vê muito claramente que o problema que a pessoa está tendo ali naquele relacionamento é porque não tem mais amor. Como é que você lida com isso? Como é que você trabalha isso com a pessoa? Interessante você trazer esse tema, porque ontem mesmo eu fiz uma constelação, um trabalho de constelação de relacionamento. Isso foi ontem. E nesse trabalho, exatamente chegamos a esse ponto, onde era mostrado que esse casal não existia mais, não tinha mais um casal ali. E que, na verdade, quem me buscou tentando, né, a cliente que me busca, tentando ver se haveria, né, se teria alguma possibilidade de mudar essa história, na verdade, ali na constelação, mostra que ela não quer mais. Ela já não queria mais. Ela já tinha tomado essa decisão, esse movimento de ir, mas ela não sabia disso. Então, na constelação, traz o que estava no inconsciente. Ela achava que ele não estava fazendo, que ele não estava acontecendo, que ele isso e aquilo, mas ela é que não queria mais a história daquele relacionamento. Para ela já tinha chegado ao fim. Ele que olhava para ela, ele que buscava ela, mas para ela já tinha chegado ao fim. E aí, quando você faz o movimento, né, organiza tudo e mostra que ela não quer mais a relação, para ela facilitou essa questão. E eu chego e vou falar a real. Eu vou chegar e vou falar, olha, aqui é isso, isso e isso, tá um fardo para você, porque nessa constelação que eu estou dando de exemplo aqui, estava um fardo. Ela estava carregando realmente a relação, talvez por medo, por insegurança, né, do que vem pela frente, né, de ficar só, pelas experiências, pelo histórico que ela tem. Então, na verdade, eu tenho que chegar e falar a verdade, porque existem ciclos, né? Ciclos se encerram. Às vezes você vai viver uma parte com aquela pessoa muito intenso, muito bonito, mas ele também pode chegar ao fim e você ter que viver uma outra
uma outra história, uma outra relação. Então, cabe você finalizar esse ciclo da maneira mais bonita, né, mais honesta possível, é o que eu falo, né? Inclusive foi o que eu falei para essa cliente, porque no final das contas, quando você vai carregando isso, quando você vai levando uma coisa mais ou menos, que não está verdadeira, que não está ali real, primeiro, você pode tentar começar a abrir portas aí para uma traição, para uma mentira. As pessoas estão doídas ali, os envolvidos, né, estão doídos. Essa pessoa está deixando de fechar esse ciclo, receber um movimento novo na vida, abrir um novo ciclo novo, e quem está ali também, né, está preso nesse movimento aí, pode ser por apego, por medo, por insegurança, por falta do amor próprio. Então, a gente tem que chegar, né, dentro dos trabalhos, quando eu vejo, eu chego e falo, de forma carinhosa, claro, né, de forma muito amorosa, muito gentil, porque é doído demais você ter que saber que, olha, tem um fim aqui, né? O fim, a mudança, fechar um ciclo vai doer para todo mundo, com amor e sem amor. Não vai fazer muita diferença. Por mais que algumas pessoas falem, eu sou forte, ou os homens, né, que já saem, vou em busca de outro caminho, vou, né, começar a trilhar essa nova caminhada aí, esse ciclo novo, por mais que se mostrem dessa maneira, tem uma dor ali, todo mundo tem essa dor, todo mundo vai sentir. Né? Então, independente de ser você a terminar, ou de ser o outro que termine com você, você vai sentir. Claro, quando o outro termina, muitas vezes um lado seu vai se sentir bem, se a relação não estava legal, vai sentir um certo alívio, mas vai vir a dor de cotovelo, vai vir o ego, né? Eu fui rejeitado, eu não sou boa ou bom o suficiente, né? Então começa uma nuvem aí de pensamentos que podem te colocar para baixo, que podem, né, te colocar num lugar que não é legal. Então, é nessa hora também que o autoconhecimento facilita todo o processo, porque vai doer muito menos. Né? Quando você entende que ciclos se fecham, ciclos se abrem, como você faz para aliviar esse final, né, de relacionamento, que o amor acabou, aquele amor entre homem e mulher acabou, mas não é entre um ser humano e outro. Né? Muitas vezes esse amor está ali. Né? São dois seres humanos que atravessaram, às vezes, desafios, que abriram mão de muita coisa para estar junto. E esse amor, ele está ali, ele vai continuar. Né? Então, muitas vezes as pessoas se separam, mas carregam uma amizade, conseguem fazer esse processo, mas isso requer um movimento muito especial aí, né, um autoconhecer muito especial de ambos, dos dois, no mínimo, né, porque tem família, tem a futura namorada, esposa, tem todo um movimento aí para que isso finalize de uma maneira bacana, de uma maneira legal, suave, né, amigável. E eu queria falar uma outra coisa sobre isso, mas agora deu aquele famoso branco. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. Você. Quando você começou a falar no início, né, que você falou, ela já tinha escolhido, não era ele que estava trazendo os problemas, ela já tinha escolhido. Eu imagino que o que você queria dizer era que a alma dela já tinha escolhido e aquele relacionamento já tinha acabado. Exatamente. Explica isso melhor. Como é que a alma escolhe e a gente aqui, como ser encarnado, continua querendo outra coisa? Explica essa relação melhor. Então, nós temos essa parte que a gente estava falando, de 3% a 5%, que é uma parte consciente das nossas escolhas, das nossas ações, do que a gente acha sobre a gente, né? Porque muitas vezes a gente acha uma coisa e não é isso, a gente nem sabe muito bem sobre isso. Então, essa parte consciente, ela vai te direcionar numa posição, ela vai perguntar se você vai conseguir um novo relacionamento, legal. Ela vai te perguntar se não é culpa sua daquele relacionamento estar acabando,
Ela vai fazer você olhar, né, e falar, nossa, não, mas eu já vivi 10 anos com essa pessoa, agora que eu vou largar, né? Não, eu vou carregar isso por mais tempo, eu quero ter uma relação duradoura, de vida toda, né? E aí vem todo o processo que cada pessoa carrega, homens e mulheres com seu ideal de relacionamento, ou com a ilusão do que é o melhor relacionamento também. E o que acontece quando eu faço um trabalho, por exemplo, dentro da linha da constelação, que é muito comum eu utilizar ela, inclusive até para divórcios energéticos, tem outras técnicas que eu utilizo, mas essa é uma delas que é bem utilizada. Quando eu faço o trabalho, eu acesso esse inconsciente, que é a parte maior que vai reger essa pessoa, ou eu posso falar também que eu acesso essa alma, né, que é onde tem o todo, onde eu contenho o todo, e não uma parte da pessoa, não esse 3 a 5% desse ser, né? E nesse processo é que eu consigo enxergar, né, através dessa alma ou desse inconsciente, é que eu consigo enxergar o tudo que está acontecendo ali, o que ela está buscando, o que é melhor, o que ela não quer mais, qual é a direção, né? E querendo ou não, eu tenho a minha mediunidade também, que é uma mediunidade já de infância, eu já nasci com esse processo, que muitas vezes vai me mostrar coisas aí fora, né, da constelação, pessoas que estão chegando, né, me mostram coisas que eu falo, olha, tem isso aqui acontecendo, tem um movimento aqui para cada um seguir um caminho novo aí, e isso foi, né, essa parte que você precisava vivenciar de aprendizado ali, né, lapidar essa parte de relação, de aprendizado, de autoconhecimento, porque é o que os relacionamentos muitas vezes fazem para a gente, é a gente se conhecer mais, é a gente se lapidar, né? Então, relacionamento não é só para viver o amor, casar, ter filhos e passar a vida toda junto. Isso aí é uma criação, né? Essa é uma parte de criação aí, que é linda, né? Que é linda também, é muito bonito. Imagina você passar muito tempo com a mesma pessoa, tem que ter um trabalho, um amor muito grande aí, né? É um trabalho árduo também, né? Não é tudo falar, são flores, não. Tem um lado que também não é, porque é um trabalho de crescimento, de descoberta, de entender você, né? De saber quem você é, de saber ter compaixão também pelo processo do outro. Então, tem muita coisa envolvida. E, então, nesse processo que eu falei, né, do inconsciente, aí, de acessar essa alma, que eu vou sentir, e é através dessa mediunidade, né, que faz com que eu dê uma olhada aí em outros aspectos aí da vida, às vezes até fora do campo sistêmico, né? Então, ali que eu vou falar, olha, é isso, né? Ou não, vamos tentar, vamos fazer um trabalho, vamos, né, tentar liberar os bloqueios para vocês se entenderem melhor, porque acontece. Mas também acontece de chegar ali, eu dar de cara, como eu disse, né, com a constelação que eu fiz, eu já fiz outras assim também, e eu falei, olha, acabou, não tem relacionamento aqui, não tem mais relacionamento. Eu falei, né? Ontem eu tive essa experiência e falei, tem que fazer. Não adianta, a gente faz com carinho, como eu falei, mas não adianta ficar passando ali o pano, floreando, porque a gente precisa saber a verdade. A verdade liberta, né? Sim, lidar com o amor é lidar com a verdade, não é fingir que não existe. Exatamente. Isso é mentira. Né? Exatamente. Uhum. Eu sou suspeita para falar, Lili, porque você trabalhou muito o meu relacionamento comigo, né? É impressionante todas as vezes que a gente fez a constelação ou a mesa, que você conseguiu limpar, a relação realmente se harmonizava, né? Até o ponto de realmente você me ajudar a ver que, enfim, já tinha chegado ao fim. E foi muito bom porque você realmente me ajudou a ver esse fim, antes que o fim realmente ficasse muito ruim,
então consegui terminar no amor, pelo menos da minha parte, no amor, na luz, na consciência. Exatamente. Né? Exatamente. É muito interessante, quando a gente fala das essências, né, é muito difícil, a gente de fato entender o que é o amor. Porque, assim, para algumas essências, elas vão fazer demais, elas vão se diluir no amor, elas vão ir até o limite. Para outras essências, elas são totalmente desapegadas, a ponto de que elas não se envolvem. Aí, muitas vezes, elas até acreditam que elas são livres para amar quem elas querem, e que, na verdade, é uma repressão amar uma pessoa só, né? E todo mundo tem que ser livre, o amor livre, né? E aí já tem aquelas pessoas que acreditam que o amor é responsabilidade. Eu sou responsável pelaquela pessoa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que suprir, eu tenho que prover, né? Então, cada pessoa entende o amor de uma forma, muitas vezes, né? Mas até assim, algumas formas óbvias são lindas, e outras formas não trazem muita paz, muita harmonia para ambas. Até porque é interessante que quando a gente vê no jogo do relacionamento, os dois amam, os dois estão fazendo demais, mas nenhum dos dois se sentem amado, né? Eu queria ouvir de você, o que, na sua opinião, é uma forma de amar harmônica? O que é uma forma de amar sadia? E o que é um relacionamento sadio e harmônico na visão do amor? Primeira coisa, assim, você falando sobre isso, eu acho que é o sentimento de paz. A paz que você pode estar ali naquela relação, né? Eu acho que a harmonia, ela está ligada à paz, né? E o amor, esse amor em equilíbrio, ele está ligado à paz, à confiança. O relacionamento é tranquilo. Isso é um equilíbrio, né? Essa relação em equilíbrio, a gente fala até na constelação, né, do equilíbrio entre o dar e receber. A gente precisa ter esse equilíbrio aí para tudo, para a minha relação com a Marcele, para a minha relação com a família, para a minha relação amorosa, porque se um der demais, o outro vai sentir um peso. Vai haver um peso inconsciente, energético, como se fosse uma cobrança de você ter que dar mais. Então, às vezes, eu até conversava um pouco sobre isso com uma amiga, né? A gente entendia, ela não gostava, eu também não gostava, mas eu passei a entender e a gostar também de algumas coisas. Que a relação, o relacionamento, ele requer sabedoria para acontecer. Não é você chegar com tudo que você tem e sair dando de qualquer maneira. Tem que haver um equilíbrio. A gente precisa pensar também, usar o nosso pensar para fazer o relacionamento equilibrar, né? Usar a sabedoria realmente. E aí a pessoa fala, mas então eu vou jogar, é um jogo, eu vou jogar com relacionamento. De certa maneira, sim. De certa maneira, sim. Não é um jogo de falsidades, não é um jogo de mentira. A gente precisa dizer sim, trazer o que a gente sente, expressar esse sentir, mas observar também, sair dessa cena que você vive dentro do relacionamento, se observar, ver como você está fazendo, o que você pode fazer melhor, o outro também, para tentar harmonizar. Vai ser sempre assim? Não. Vai ser sempre em linha reta, tudo bonitinho? Não. É ondas como o mar. Então, tem períodos que podem vir ondas mais turbulentas, pode acontecer, não é uma constância. Se for uma constância, não é um relacionamento harmônico, né? A gente fala de ciclos. Então, as pessoas vão estar, cada uma delas, passando por ciclos, passando por movimentos aí. E esses movimentos, o outro do lado vai estar acompanhando tudo isso. Ela vai precisar sentir, né, tudo isso e saber lidar com a transformação. Se você pega uma pessoa só e vai viver um relacionamento de vida inteira, entre aspas, você vai acompanhar o crescimento, as dores, as perdas, todos os vários ciclos que essa uma única pessoa vai estar vivenciando ao longo da vida. E você também vai estar vivenciando
um ciclo ao lado dessa pessoa, um ciclo de altos e baixos, de muitas movimentações e transformações. Então, é nesse processo aí que vocês podem estar juntos e caminhar ou não, né? Então, tem esse lado aí que acontece, né? Tem esse movimento aí que acontece nas relações. E me recorda, Marcele, você fez uma outra pergunta junto, aí eu comecei a falar, mas foram 3 perguntas dentro de uma. Mas você já respondeu, é a questão mesmo do amor, né? Dentro do relacionamento. Você já respondeu essa parte. Tá, só para eu ter certeza que eu respondi aí. Sim. Eu vou acrescentar o que você falou, foi muito bom, vou acrescentar de uma forma um pouquinho diferente. Você falou, inclusive, do jogo, né? Mas vou falar de uma forma um pouquinho diferente. O Tantra fala de ajuste, né? Por exemplo, quando você começa a fazer o Tantra, né? Você vai olhar no olho da pessoa e depois você vai se aproximar. Quando você se aproxima, você tem que ver se você está confortável ou não na distância. Se não tiver, você pode se afastar ou você pode chegar mais perto. O tempo inteiro o relacionamento é ajuste, né? Do tipo, eu tô muito perto, todo mundo que me apresenta, então eu tenho que recuar. Eu tô muito distante, tem que ficar mais junto, né? Eu tô muito no outro e fora de mim, o tempo inteiro é ajuste frequente. E também se a gente vê por um outro lado a questão das polaridades, né? Porque esse planeta que a gente vive é um planeta dual. Tudo tem, né? Os dois, tudo tem as duas polaridades, né? Então, assim, o amor e o desprezo, né? O contrário do amor não é raiva, né? Amor e o desprezo é a mesma energia de uma coisa só. Então, em qual polaridade que eu estou vibrando? Né? Então, é sempre estar buscando o equilíbrio, ou um relacionamento sadio e um relacionamento doente. Qual polaridade que eu estou? Né? Então, é sempre o equilíbrio, o meio de tudo aquilo, né? Então, isso que você falou do jogo, eu acho que é primeiro o jogo com a gente mesmo. Da gente se olhar e falar, ok, que pecinhas do jogo que eu estou jogando interna? Né? E aí muitas pessoas falam que você tem que jogar com o outro para que o outro sempre esteja ali com você. Sim, mas na verdade não é o outro, é você. É você que tem que se observar o tempo inteiro para estar vibrando de uma forma que o outro esteja atraído por você. Você tem que estar atraído por você também. Né? Então, só complementando o que você falou. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas falam que para você ganhar o amor do outro, é importante você jogar no início. É porque o jogo, na verdade, ele repete o que deveria ser real. O que é real no início? Real no início é você estar plena em si, né? Então, quando você está plena em si, você não está lá dependendo do outro, mandando do outro e tudo mais. E aí isso se torna atraente. Quando você não está plena em si, você está lá no outro. Verdade. Né? E aí o que você faz? Ou você continua lá no outro sem ver, ou você fica atento e joga com o outro. Finge que você não quer, finge que você não está vendo para jogar, né? Na verdade, você não tem que fazer isso. Você tem que estar plena com você para esse jogo ser real. Porque você está jogando com você, as pecinhas com você, se ajustando. Não é ajustar de acordo com o outro, é ajustar com você. Então, a gente volta amor com a gente próprio, né? Sempre. O amor próprio eu acho que é um ponto forte para tudo, né? Para todos os nossos pilares de vida, né? A gente chega aí nesse amor próprio sempre. Sim. Né? De repente, eu não sei, a gente pode falar sobre o amor próprio. O que você acha no nosso próximo podcast? Acho ótimo. Vamos pegar essa linha de amor aí, explorar ele um pouquinho mais, né? Nessa questão do amor próprio. Eu acho que a gente tem uma lista aqui de muita coisa legal para falar, mas vamos falar de amor próprio da próxima vez, com certeza. Bom, vamos encerrar hoje por aqui e a gente se vê no próximo falando de amor próprio, né? Vamos sim. Tem mais alguma coisa para... Mais uma vez. Quer falar mais alguma coisa antes da gente fechar? Não, tô tranquila aqui, tô bem. E acho que a gente explorou muito bem aí esse nosso movimento, né?
trazendo aí um pouquinho sobre os relacionamentos, de uma maneira muito espontânea, muito natural, né, do que a gente vivencia na nossa vida, do que a gente vivencia com os nossos clientes aí, com as nossas amigas queridas, e eu espero que a gente realmente possa estar contribuindo aí para cada pessoa que chega a assistir esse podcast, e eu quero agradecer a você, né, pelo nosso encontro, por essa oportunidade que a gente está tendo, né, os mentores também, porque os nossos mentores estão aí propiciando toda essa manifestação, né, aqui na Terra, e esse autoconhecimento, e eu me sinto muito honrada cada vez que a gente pode se encontrar e trocar essas informações, né, trazer, dar luz aí ao mundo, né, a nós e ao mundo. Inacast, eu me sinto muito honrada pela nossa amizade, tudo que realizamos juntos. E eu também quero honrar cada uma de vocês que está aqui ouvindo a gente. Isso. Aí, para a gente finalizar, eu gostaria muito de falar. Se você ainda acha que amor próprio, fazer por você é algo egoísta, amor próprio é a única forma real de amor. Que você transborda. E quando você transborda, você dá amor simplesmente por dar, não esperando nada em troca. E quando você não transborda, muitas vezes a gente acaba dando para receber. Isso não é amor. Né? Amor real é aquele que transborda. Você ama simplesmente porque você ama.